Bom, pessoal, a gente está aqui novamente com mais um vídeo na série de vídeos do Departamento Legal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Corpo de Bombeiros, legalização junto ao Corpo de Bombeiros. Bom, toda empresa que não funciona em prédio, né, que não funciona em galeria, né, a princípio ela tem que estar legalizada no Corpo de Bombeiros. Funciona em prédio, em galeria, em shopping. Na verdade, todas as empresas precisam estar inscritas no Corpo de Bombeiros. Por quê? Caso você tenha algum problema, vamos supor, você tem uma apólice de seguro contra incêndio. E aí, se acontece algum incêndio, a primeira coisa que a seguradora vai verificar é se essa empresa, né, se ela tinha autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. Aí você me pergunta, mesmo um escritório? Sim, mesmo um escritório. O que acontece nesses processos, né? Escritório precisa? Normalmente, a gente na Credconf não faz. Mas você vê que o cliente é enjoado, você vê que a empresa é grande, né? A gente tem que fazer uma análise da situação, porque aí se a situação é realmente preocupante, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta e fazer a inscrição no Corpo de Bombeiros. Agora, se é uma loja de rua, nem pense duas vezes, faça, porque a prefeitura ela não exige, ela só exige, por conta do processo de desburocratização que eles fizeram, eles só exigem inscrição no Corpo de Bombeiros de empresas de alto risco, empresas que têm um risco de incêndio. Então, vamos supor, imagina aí, um restaurante, bujão de gás, com fogo, sistema de exaustão, e até por causa do restaurante que explodiu lá no centro, só vão deixar o restaurante funcionar com certidão no Corpo de Bombeiros. Isso é óbvio. Uma fábrica, dependendo do tipo de fábrica, se fabrica material inflamável, se mexe com coisa inflamável, eles só vão deixar funcionar com o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Entendeu? Então isso a gente já vê na busca prévia, mas não é pelo fato de não ter na busca prévia que a gente não vai fazer. Nós já tivemos casos aí de clientes que foram notificados por não terem licença no Corpo de Bombeiros, pelo próprio Corpo de Bombeiros, porque você tem a legislação estadual, né, que rege que a princípio toda a empresa tem que ter licença do Corpo de Bombeiros. Bom, então agora que a gente falou um pouco sobre essa questão da obrigatoriedade, a gente pode entrar no detalhe de como é que a gente faz para poder obter essa certificação de aprovação das instalações. Bom, a Credconf, ela, a princípio, só trabalha com um processo simplificado de certificação no Corpo de Bombeiros. O que é esse processo simplificado? É um processo para imóveis com até 100 metros quadrados e imóveis que não dependam de projeto, de arquiteto, de engenheiro com relação a essa questão do Corpo de Bombeiros, né? Então você imagina aí o seguinte, imagina que um restaurante, por exemplo, ele precisa de um engenheiro especializado em segurança para fazer um projeto, e esse projeto um projeto de segurança contra incêndio, para que o Corpo de Bombeiros depois venha, olhe esse projeto, aprove esse projeto, né, e depois conceda o certificado de aprovação das instalações. Em linhas gerais, todo o processo do Corpo de Bombeiros ele é feito da seguinte forma: você resolveu dar entrada no Corpo de Bombeiros, você vai lá, entra no site da DGST, que acho que é Diretoria Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros. Eles têm um site lá, no próprio site aqui do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, tá? Bombeiro é estadual, então a regra que a gente está falando aqui, ela vale para o estado do Rio de Janeiro todo, mas pode ser que em São Paulo funcione diferente, porque o Corpo de Bombeiros lá é outro, né? Então pode ser que em Minas funcione diferente, mas ele é estadual, então
vale para o estado todo, desde da capital do Rio de Janeiro até lá no interior, em Campos, Petrópolis, Teresópolis, as regras são as mesmas, né? Pode ser até que tenha alguma coisa regionalizada, mais específica, mas no geral as regras são as mesmas. E aí o que a gente faz? A gente faz um requerimento nesse site da DGST, que é um requerimento eletrônico do Corpo de Bombeiros, e esse requerimento normalmente ele é feito depois de se ter gerado um DAM, que é um documento de arrecadação do Corpo de Bombeiros, né? A gente tem um roteiro que fala sobre isso lá na Credconf. Normalmente a gente faz esse recolhimento do DAM, nem precisa fazer o recolhimento, mas você emite a guia, aí com base naquele número da guia, você amarra esse número da guia nesse requerimento do Corpo de Bombeiros. Então a primeira coisa que a gente faz é um requerimento do laudo de exigências desses processos até 100 metros quadrados. Então o que é isso? A gente vai pagar essa taxinha, que é a primeira taxa do laudo de exigências, que eu não me lembro o valor, e esses valores vão variar, então você tem que verificar isso antes. Fez o pagamento da taxinha, né? Foi lá, tirou a guia, mesmo sem ela ter paga, você já pode fazer. Aí o cliente vai lá, faz o pagamento da taxinha. Essa taxa também só é paga nos bancos que tem convênio com o governo do estado, que agora é o Bradesco, né? Atualmente já foi o Itaú e amanhã pode ser outro. Então você foi lá, preencheu o requerimento eletrônico depois do próprio requerimento eletrônico feito, lá no finalzinho a gente diz qual a documentação que você tem que juntar. Você vai reunir aqueles documentos, né, que você está pedindo um laudo de exigências. O que é esse laudo de exigência? O nome já diz, é um laudo do próprio Corpo de Bombeiro fazendo as exigências necessárias para que aquela instalação seja aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Simples assim. Então o que ele vai fazer nesse laudo de exigência, né? Depois que esse laudo estiver emitido, você vai providenciar a contratação e vai providenciar a instalação dos equipamentos de segurança contra incêndio que eles orientaram. Então, se eles pediram um extintor de incêndio, CO2, você vai lá e vai colocar. Se eles pediram um extintor de incêndio, sei lá, de outro tipo, e vai pedir um extintor do lado direito, no canto superior esquerdo, então aí você tem que fazer a instalação exatamente do jeito que eles pediram, entendeu? Basicamente é isso aí. Normalmente, para eles fazerem esse laudo de exigência, eles fazem uma visita no local, tá? Mas esse procedimento pode ser que ele não seja acompanhado de visita. De repente, sei lá, você está pedindo isso aí de uma sala comercial. Aí ele vê pela atividade que você mexe com papel e tal, aí ele já vai te mandar mais ou menos um laudo de exigência com base naquela atividade, ali nos riscos de incêndio que tem inerente à sua atividade, entendeu? Então, basicamente é isso aí. Depois de feito esse laudo, esse requerimento, né, paga a taxa, como é que você faz para obter o laudo de exigência? Você vai dar entrada nesse processo no quartel do Corpo de Bombeiros da região que a empresa está localizada. Se a empresa está na Barra, você vai no quartel da Barra. Se a empresa está em Madureira, você vai no quartel de Madureira. Antes, você pode ligar para o quartel para saber se aquele quartel cobre aquela região, aquela rua, aquele bairro, né? Porque tem uns bairros que ficam muito próximos do outro, aí um é coberto por um quartel, outro é coberto por outro. Então são questões que têm que ser analisadas. Aí você deu entrada no quartel, tem que tomar muito cuidado, ligar antes, porque eles têm um horário de atendimento. O bombeiro às vezes só atende de manhã, às vezes só atende à tarde, normalmente não funciona na sexta-feira. Eles têm uma série de horários lá. Você tem que tomar cuidado para você não enviar o portador lá a qualquer horário, ele chega lá, ele vai e volta. Então, se você puder ligar antes para poder saber, é mais importante. É importante e se atualizar direitinho. Deu entrada no processo, juntou o DA em pago, o requerimento, a documentação, eles vão fazer essa análise. Talvez um bombeiro vá até a empresa, faça as verificações que tem que ser feitas nas instalações e ele chega lá e emite esse laudo de exigência. Você pegou depois desse laudo de exigência, você vai pegar, vai comprar todos os equipamentos que eles pediram, vai mandar instalar e vai recolher todas as notas fiscais inerentes a esses equipamentos, tá? Aí o que você vai fazer para obter o certificado de aprovação? Você vai pagar mais um DAM, certificado de aprovação, vai preencher mais um requerimento. Como os documentos já estão lá,
né? Talvez já estejam lá, aí você vai juntar os documentos lá que eles pediram, né? Resumo da obra. Juntou os documentos, deu entrada no mesmo quartel que saiu o laudo de exigência, o certificado de aprovação. Você vai juntar o próprio laudo, né? Que junta uma cópia do laudo e junta a cópia dos comprovantes, das notas fiscais, informando que você fez as instalações. Aí você fez isso, pode ser que o Corpo de Bombeiros também apareça no local novamente, que é no procedimento correto, e verificar se foi tudo instalado. Ah, não, foi tudo instalado, tá tudo certinho. Aí ele vai lá e libera o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. O laudo, junto com o certificado de aprovação, ele sempre tem que estar em local visível, exposto, à disposição da fiscalização, né? No estabelecimento, lá no local do estabelecimento, tá? Ele não tem que ficar guardado numa pasta não, pelo amor de Deus. Junto com o alvará, ele tem que estar lá, junto com os documentos que são exigidos por lei, que fiquem expostos lá, tá? Então, basicamente, essa informação do Corpo de Bombeiros. O que muda quando você tem uma legalização maior é que você precisa juntar o projeto. Por isso que normalmente a gente não faz essa legalização, porque a gente não faz o projeto, a gente não uma empresa que faça esse serviço todo. Normalmente a empresa não faz só o projeto, ela já pega, já faz logo o serviço todo, porque às vezes já é uma empresa do próprio Corpo de Bombeiros. Então o que acontece com a empresa? Eles têm conhecimento lá dentro, né? Então às vezes eles te cobram uma grana preta e chega no dia seguinte com o certificado de aprovação, com tudo pronto, se você já tiver lá alguns equipamentos de segurança contra incêndio, né? Então, aí nos casos de galpões, prédios industriais, né, de estabelecimentos são maiores do que 100 metros quadrados, melhor já procurar diretamente essas empresas para poder fazer essa questão do Corpo de Bombeiros. A gente tem uma cobrança mais ou menos padrão com relação a esse serviço do bombeiro, que no total sai uma média de um salário mínimo que a gente cobra, entendeu? Mas aí tem que pegar as tabelas de preço e ver o valor vigente para saber também se o trabalho mudou, se ele aumenta, se diminui, entendeu? Quanto mais eles simplificam, mais rápido fica para a gente fazer e mais barato a gente consegue fazer para o cliente, certo? Bom, então a gente fica por aqui, né, finalizando esse vídeo aí, e até a próxima, pessoal.